Olá a todos, o Natal está finalmente chegando e com ele vem aquele clima gostosinho de união e também de amizade, mas não desta vez. Isso porque eu reestreio aqui no canal um quadro que eu particularmente gosto bastante, que é o duelo, em que eu pego dois filmes ali que tem alguma coisa parecida, seja uma premissa ou alguma coisa ali que lembre um ao outro ali, uma trama ou um gênero, e faço eles duelarem até a morte. Por isso hoje nós vamos pegar esse clima gostoso que temos no Natal e jogar ele ao avesso, falando de dois filmes de terror natalino, Perigo Próximo e também Natal Sangrento. E aí, qual deles será o melhor? Fique até o final do vídeo para vocês descobrirem, né? Eu vou contar um pouco a história sobre esses filmes e depois eu vou dar a minha opinião e sagrar o campeão deste embate. Inclusive, deixem aí nos comentários se vocês querem mais duelos de outros tipos de filmes, outros gêneros. Eu já tô pensando em um aqui, ó, que é o duelo de IA Assassina, que tem dois filmes aí que são filmes expoentes, vamos dizer assim, são dois filmes aí que ganharam força nos últimos tempos desse gênero. Eu quero fazer, né? Bom, mas sem mais enrolações, peço que vocês deixem um like nesse vídeo se gostarem do conteúdo, que ajuda demais o canal e também ajuda eu a entender que vocês gostaram e trazer muito mais desse tipo de quadro, né? Também se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo maravilhoso do universo da cultura pop, né? Sem mais enrolações, então, vamos ao duelo de filmes de terror natalino. Garrett, come back! Garrett! Garrett! O primeiro filme dessa lista, ele vai ser um filme de terror com uma pitada ali de comédia, ali umas coisas bem interessantes nele, que é Perigo Próximo, lançado em 2016, com direção de Chris Peckover, que assina o roteiro juntamente com Zack Kahn. Na história temos a jovem Ashley, que irá se mudar após as festas de fim de ano, mas decide pegar um último serviço ali como babá do jovem Luke, de 12 anos de idade. Ela que é a babá dele desde os 8 anos de idade, dele no caso, né? Então fazem 4 anos aí, ó, se minhas contas estiverem certas, né? O único problema é que o Luke, né, como um jovem, um pré-adolescente, ele tem um crush gigantesco na Ashley, ele é completamente apaixonado nela, maluco das ideias mesmo. Os pais do Luke, eles saem de casa, né, por isso que eles chamam a Ashley pra ser a babá dele, porque eles vão num jantar ali com os amigos capengas deles, né, e nós vemos o Luke ali agindo bem esquisito, né, ele tá naquela fase de pré-adolescente ali que quer impressionar a garota ali, no caso a Ashley, né, inclusive ali, se esse filme fosse lançado uns 2 anos anteriormente, a gente poderia ter visto uma cena do Luke sentado desse jeito aqui, né. Qual o problema de serem só personagens de animes? Bom, a gente vai vendo ele dando uma de machão, tentando impressionar ela, e tem até uma cena em que após algumas coisas esquisitas acontecerem com os dois, né, tipo, ligarem pra Ashley e ninguém falar do outro lado, ou pedirem pizza sem eles terem pedido pizza, sabe, a pizza chega lá sem ninguém ter pedido, começam a esmurrar a porta, e aí o Luke, ele tentando dar essa de machão, né, ele vai e abre a porta, e nesse momento salta para dentro da casa o Garrett. Hi. E não é pra você se preocupar tanto, porque ele é o melhor amigo do Luke, né? Na verdade, não é bom você deixar de lado, porque realmente acontece algo. Porque no andar de cima, um vidro se quebra. Eles ouvem o barulho de um vidro se partindo. Eles começam a investigar e descobrem que além de terem cortado a internet, também cortaram a energia. E no tijolo que usaram pra quebrar o vidro, estava escrito que ninguém deveria sair da casa. Mas o Garrett, com medo ali, extremamente assustado, ele resolve sair mesmo assim e acaba sendo abatido. Então a Ashley e o Luke começam a se esconder. Então o Luke, vendo uma oportunidade ali, uma janela para mostrar que ele é um machão, ele resolve dizer que ele vai proteger ela. Ele consegue achar a arma do pai dele e ele volta para buscar a Ashley. E novamente eles se escondem, só que agora no quarto do Luke. E aí a Ashley começa a notar uma coisa meio esquisita, que aquele bandido lá, ele tá usando uma máscara parecida com a do... E não é possível que eles tinham comprado na mesma liquidação, né? Então ela descobre que na verdade é uma tramóia do Garrett e também do Luke, é uma pegadinha de muito mau gosto. Ela fica muito brava com eles dois e diz que vai contar para os pais dele, só que o Luke vai atrás dela e dá uma coronhada nela, fazendo com que ela caia da escada. What the fuck did you just do?
Então nós já vemos um pouco mais sobre esse lado mimado do Luke, além de que nós vemos também que ele acha que ele é dono da Ashley, né? Porque eles estão fazendo uma brincadeira bem de mau gosto enquanto a garota está amarrada e o Garrett brinca falando que vai dar um beijo nela. E aí o Luke, ele dá um piti, ele fica extremamente nervoso, revoltado, porque ele diz que a babá é dele, que ela não deve ser tocada. O namorado da garota, o Ricky, ele chega porque eles estavam discutindo ali pelo celular, ele e a Ashley, então ele resolve ir até lá pra falar com ela pessoalmente. Porém, o Luke, ele meio que despista ele, o Garrett também vai ajudando e eles escondem a garota, só que ela tenta ali chamar a atenção dele, inclusive ela cai com a cadeira pra trás pra ver se o barulho faria ele prestar atenção nela, só que ele acha que vem lá de cima, então ele vai procurar no andar de cima, no qual ele acaba sendo subjugado por esses dois adolescentes, pré-adolescentes na verdade, né? Mas calma aí, também não vamos julgar o cara porque o Garrett, ele tava usando uma 12, uma escopeta, né? Então claramente ele seria subjugado por ele. Porém, a Ashley, ela consegue pegar um pedaço de caco de vidro ali que tava no chão, então ela vai conseguindo se desamarrar aos poucos ali. Nesse momento, o Ricky também tá amarrado e aí nós percebemos, né? A Ashley percebe, na verdade, que quem chamou o Ricky pra aquela casa foi o Luke. Então o Garrett, ele fica muito pistola com isso, porque não era o plano isso, era só fazer uma brincadeira com a Ashley depois, vida que segue e tudo mais, né? Só que aquilo tava indo longe demais, então o Luke fala pra ele ir lá relaxar, e aí é nesse momento que o Garrett dá um tapa na pantera, né? Vamos dizer assim. Apertar a braba. Entendeu, rapaziada? Só balãozada. E como eu já pontuei isso antes, o Luke, ele é extremamente sádico, então ele quer provar pro Garrett que aquela cena do Esqueceram de Mim mataria aquele bandido. A cena que eu digo é aquela cena em que o Macaulay Culkin joga lata de tinta na cabeça do bandidão lá. E ele quer provar que isso na vida real mataria uma pessoa. Então eles posicionam o Rick embaixo da mureta ali do segundo andar e o Luke, ele fica lá de cima jogando a lata de tinta, né, com a corda e tudo mais. O Garrett, ele tá assustado, ele fala pro Luke parar, que ele, tudo bem, ele que tava falando que não mataria, ele fala, não, vai matar sim, pode parar e tal. E aí o Luke, sádico do jeito que ele é, não para. Só que a Ashley, ela consegue se soltar, ela pega a arma, só que é tarde demais. No momento em que ela chega pra atirar no Luke, ali no momento que ela chega pra mandar ele parar, ele solta a lata e a lata atinge com uma força descomunal a cabeça do Ricky. E é nesse momento que nós temos uma mistura ali, nós temos o amarelo da tinta e também o vermelho do sangue, indicando que o garoto morreu, né? Ele morreu na hora ali, né? A garota, ela tá muito brava com o Luke e ela atira pro alto pra mostrar pra ele não se aproximar dela, só que a arma estava descarregada. Então ela tenta correr, ela tenta fugir dele, só que ele atinge ela com o tijolo, aquele mesmo tijolo do começo do filme, fazendo com que ela desmaie mais uma vez, e agora ele amarra ela de uma forma ainda pior. Ele amarra ela completamente ali usando os piscas de Natal. Pisca? Os piscas. Eu não sei qual que é o plural de pisca-pisca. Só que a partir deste ponto, o Garrett, ele já tá extremamente arrependido de ter ido tão longe assim com o Luke, porque o Luke é o melhor amigo dele, o Luke sempre ajudou ele, só que ele não queria que chegasse nas vias de fato. Então ele começa a ajudar a Ashley a escapar. Enquanto isso, no outro lado ali, no lado de fora da casa, o Luke, ele se encontra com o Jeremy, que é o ex-namorado da Ashley. Ele tem um plano totalmente definido. Ele faz o Jeremy escrever uma carta ali de desculpas para a Ashley, porque o Jeremy, ele foi extremamente babaca com a Ashley. Ele contou para a escola toda que eles tinham transado mesmo eles não tendo feito isso. Então a Ashley terminou com ele. Então ele escreve ali a próprio punho mesmo uma carta de desculpas, pede desculpas pelo que ele fez e tudo mais. Só que isso era um plano do Luke. Ele fez ele escrever essa carta e aí depois ele mata ele enforcado usando um tratorzinho ali. O que a gente vai entender mais pra frente por que ele escolhe isso, pra gente ver o quão doentia é a mente desse jovem de 12 anos. Ele volta pra casa e vê o Garrett, que tava ajudando a Ashley, e o Garrett, ele dá um beijo na bochecha da Ashley, e nesse momento ele fica extremamente revoltado e mata o seu melhor amigo com uma 12, dando mais uma vez aquele piti que ele dá de adolescente, né? Why did you make me do it? Why did you make me do it?
E nessas cenas ele manda muito bem o ator que faz ele ali, que é o Levi, né? Levi Miller, se eu não me engano. Ele manda muito bem nessas cenas ali de revolta ali, uma cena ali que ele dá um chilique e tudo mais, né? Bom, nesse momento a Ashley já descobre, né? Ela fala pro Luke, né, que o objetivo dele nunca foi deixar ela escapar viva de lá. E ele realmente não tinha esse objetivo. Então ele faz um corte na garganta da garota e depois ele prepara toda a cena do crime para parecer como se o Jeremy tivesse matado todos ali presentes e depois se matado. E aí o Luke ele sobe para o quarto dele, ele tem que passar pela janela, porque a família dele deixa um lápis na porta pra mostrar se ele saiu do quarto ou não, porque o Luke ele é sonâmbulo, né? É uma mentira, isso também é uma meteção de louco que ele inventou ali. Só que ele dá a volta na janela dos pais dele e entra no quarto. E aí quando os pais dele chegam, a mãe dele fica extremamente nervosa, ele fica em choque por tudo que tá acontecendo, dá um gritão e vai ver como ele tá. E ele tava no quarto dormindo. A polícia e os paramédicos chegam e no meio daquela muvuca ali, daquele caos que é um monte de pessoas mortas, aquela cena do crime, as pessoas extremamente tristes, nós vemos um paramédico dizendo que uma pessoa conseguiu sobreviver. E aí nós vemos pela janela, através do Luke, né? O Luke olha pela janela e ele vê a Ashley, que muito espertamente pegou a fita adesiva que ele tinha prendido ela e grudado ali no pescoço, né? Pra tampar ali o sangramento. Ela então mostra o dedo no meio pra ele, dizendo que ela conseguiu sobreviver. E na cena pós-créditos nós vemos esse maluco, esse malaco, esse idiota do Luke falando pra mãe dele que tá muito preocupado com a Ashley e que eles deveriam visitá-la no hospital. I'm worried about Ashley. I think we should go to the hospital. Perigo Próximo é um filme bem interessante, ele tem 89% de aprovação no Rotten Tomatoes e uma nota de 6.5 no IMDb. Porém, eu acho que ele sofre com uma coisa que muitos outros filmes sofrem também, que é se basear muito por conta do seu plot twist. A primeira vez que eu assisti Perigo Próximo, eu achei ele um filme bem interessante, um filme bem legal, um filme bem diferente, entre aspas, assim, porque ele começa sendo esse filme de comédia natalina e aí depois ele vai fazendo uma transição para esse terror de invasão domiciliar, que é um terror que vem ganhando mais forças a cada tempo aí e tudo mais. Só que depois ele passa para essa mudança de chave em que nós vemos que tudo aquilo era uma brincadeira e que o Luke, no final das contas, ele é um psicopata. Então toda essa transição, todos esses gêneros do cinema, ele consegue fazer muito bem, só que ele se apoia muito nesse plot twist que o filme tem. Então a primeira vez que eu assisti ele eu achei interessante, só que eu não acho que ele se sustente tão bem você sabendo já desse plot twist. Tem muitos filmes que se sustentam bastante. Por exemplo, Sexto Sentido, pô, o filme se sustenta muito, mesmo você sabendo do plot twist dele. Eu fui assistir o Sexto Sentido já sabendo ali que o personagem do Bruce Willis estava morto. E pô, isso genial, tá ligado? O filme continua sendo um filme muito bom, um filme bem da hora. Só que Perigo Próximo, ele não consegue se sustentar tão bem assim, tá ligado? Em algumas partes ali aparece até um pouco mais corrido e tudo mais. O destaque pra mim, sem dúvida nenhuma, Levi Miller manda muito bem fazendo esse pré-adolescente mimado, esse cara que dá um chilique ali quando as coisas não saem do jeito que ele quer, mas ele tem essa psicopatia dele que ele consegue pensar em um plano muito rápido, então as coisas saem do controle dele, ele dá um piti, ele fica muito bravo ali, como na cena que ele mata o Garrett, ele fica muito bravo, ele fica pistola, só que pô, ele já pensou em tudo, então ele tem parece que ele tem sempre um plano B da merda que aconteceu ali dele, né, do plano dele não ter dado certo. Pô, manda muito bem Levi Miller. Também a Olivia de Jonge consegue fazer essa Final Girl muito da hora. Eu gosto bastante de como no começo do filme ela parece essa jovem comum, adolescente comum mesmo ali, que, pô, tá indo embora, tá meio triste porque ela vai ter que se despedir dos seus amigos, do seu namorado, da sua família, e aí até passar ali pra proteger o Luke, porque ela acha que é uma invasão domiciliar. Após isso, ela, pô, vira uma Final Girl ali muito boa, que, mano, genial grudar a fita ali na garganta ali pra tampar o sangramento, né? É um filme que eu acho ele bem interessante, eu não acho que ele seja tão bom quanto eu pensava, mas vamos ver o que eu acho de Natal Sangrento agora. Mas antes, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada. E simbora então olhar para o outro lado do corner, para o lado esquerdo ou direito, vocês escolhem, e falar de Natal Sangrento. Vamos lá! Lançado em 2019 com o roteiro de Sofia Takao e com o roteiro dela juntamente com April Wolf, Natal Sangrento veio para ser um remake do clássico de 74, trazendo uma abordagem mais feminista para este projeto.
Logo no começo da história nós vemos flashes ali do que parece ser uma espécie de ritual, e nós vemos também uma primeira garota sendo a vítima desse assassino mascarado. O filme se passa todo em uma universidade e logo após isso nós somos conduzidos para a nossa protagonista, Riley, que tem algumas amigas, a Jessie, a Marty e também a Chris. Essa última, que é uma ativista, ela está tentando tirar um professor super machista ali, escrotão, misógino do cargo, e ela também conseguiu remover o busto do fundador daquela faculdade do centro das atenções ali, do centro do pátio, porque ele era um escravagista malditão. O Calvin Hawthorne era racista e machista. Ele tinha escravos no norte. Sério, ele curtia até magia das trevas. E aí o que fizeram? Pegaram o busto dele e levaram para uma fraternidade ali, que foi a fraternidade que ele fundou quando ele criou a faculdade. É, tudo merda, né? A Riley é uma mulher que tem um passado muito traumático. Ela foi abusada pelo Brian, que era o líder daquela fraternidade que eu disse que era a fraternidade do fundador. Esse escroto do Brian, ele vai voltar para a faculdade, ele já saiu dela, e aí ele vai voltar para ver a inicialização dos calouros. Inclusive, um dos amigos dele confronta a Riley, porque eles não acreditam que ele realmente tenha feito aquilo. Lógico que eles passariam um pano, né? Vai ter um show de talentos nessa fraternidade e as amigas da Riley, juntamente com a novata Helena, vão fazer uma apresentação musical. Porém, tudo começa a desandar quando a Helena fica bêbada e quase é abusada por um desses membros. Por sorte, a Riley foi procurar por ela e consegue encontrá-la antes que as coisas piorassem, né? E aí ela consegue intervir ali, ainda bem, né? No meio do caminho ela acaba vendo ali o ritual de inicialização dos membros daquela fraternidade, e parece realmente um ritual ali. Eles passam uma gosma preta na cabeça ali de um novato, né? A Helena não estava se sentindo tão bem e decide ir para casa, então a Riley fica responsável por fazer a parte dela no espetáculo musical, e ela faz muito bem. Ela canta sobre o seu abuso e também como Brian foi acobertado por muitas pessoas. Não te seduzir, pelo amor de Deus. Seria impossível porque eu não tava acordada. Elas recebem as vaias dos membros daquela fraternidade, né? Logicamente, né? Porque eles estão passando um pano gigantesco. Mas elas recebem também o aplauso de algumas outras pessoas, né? E aí, depois disso, elas resolvem ir tomar um café. Depois de ter feito todo o show, elas resolvem ir tomar um café. E aí, nesse momento, nós vemos um outro garoto, um garoto chamado Landon, que é um garoto que ele tá afim da Riley. Ele já conversou com ela no café ali, ele é meio tímido, meio pá, ele é meio nhé, e aí ele resolve ir junto com ela, né? Porém, enquanto eles se divertiam, o assassino faz mais uma vítima, a Helena, que estava sozinha na fraternidade. A Helena deveria ter ido para casa, porém a mãe dela liga para a Riley dizendo que a garota não chegou na data prevista, o que a deixa com a pulga atrás da orelha. A próxima a morrer é Fran, uma outra amiga da Riley que é pega também sozinha na fraternidade. A Riley então começa a receber umas mensagens, umas ligações diferentes ali, esquisitas, então ela começa a investigar por conta própria. Ela vai até a segurança do campus e ele dá uma despistada nela, logicamente, né? Porque sempre polícia e segurança é burra em filme de terror, né? Pelo amor de Deus. Ela conta sobre o show que elas fizeram na fraternidade e o segurança diz que garotos são assim mesmo e deve ser apenas uma brincadeira ali, bem de mau gosto, né? Porque ela fala, mano, meu Deus do céu, esse filme ele me tira um ódio, tá ligado? Mas não porque por ele ser ruim. Eu já vou falar sobre o que eu acho do filme. A mulher chega lá e fala, mano, ó, sumiu 3 mulheres. Porque nesse ponto já sabem que a outra menina lá do começo do filme também sumiu. Sumiu 3 mulheres. Faz alguma coisa aí, boy. E o cara, é só pegadinha, doido. Ela então vai até a fraternidade dar uma investigada com o policial, só que depois ele despista e vai e mete o pé, né? E aí ela fica pra trás pra investigar sozinha. Só que é nesse momento que ela acaba esbarrando com aquele professor misógino, machista, escrotão, né? E aí é neste ponto que ela vê ali, eles derrubam papéis ali, tipo uma cena ali de comédia romântica, só que não é bem isso, porque eles derrubam os papéis e aí na hora que ele vai pegar, ela vê que tá escrito o nome de várias garotas de fraternidades e um xizinho na frente. E aí, a gente já começa a achar meio esquisito. Esse professor diz que a Chris postou aquele vídeo que elas fizeram na internet, o vídeo do espetáculo musical, o que deixa a Riley bem chateada. E ele finaliza dizendo que aquela faculdade é muito importante para ele, aquela universidade é importante demais para ele, dizendo que eles tiveram que fazer diversos sacrifícios para manter as tradições deles. Porque a tradição lá do fundador era escravocrata, a tradição é ter escravo, é isso? Esta escola tem 200 anos de história.
Muitos sacrifícios foram feitos para manter vivas nossas tradições. A Riley então fica muito pistola com a Chris e vai discutir com ela, que diz que não sabia que aquilo tomaria essas proporções e que fez aquilo pensando nas outras garotas que foram abusadas, para elas se sentirem seguras e denunciarem os seus abusadores. Porém, a Riley diz que ela não tinha o direito de fazer isso sem consultá-la, o que de certa forma cada uma tem a sua razão, né? Nesse momento, o Nate, que é o namorado da Marty, que vinha sentindo umas dores de cabeça bem forte, dá uma de macho escroto ali, começa a defender os homens ali, então ele acaba sendo expulso da casa pela Marty, porque ele tava defendendo babaca, né? A Chris então recebe uma mensagem do assassino mascarado e ela diz, vem me pegar então, o seu bocó. E é nesse momento que um assassino ali, uma pessoa joga uma flecha no tornozelo da Marty ali, que, nossa, começa a cair, deve doer pra caramba o tornozelo ali, logo uma flechada no tornozelo, deve doer pra caramba ali, a Kiris que diga, né? Mas as três garotas juntas conseguem chegar até um local seguro ali, que elas se trancam dentro de um armário. Só que, pô, elas não podem ficar lá pra sempre. Então elas resolvem se separar. A Marty fica lá dentro, porque ela tá machucada ali, escondida. Enquanto a Chris vai procurar pela Jess, que tinha saído quando começou aquela discussão. E a Jess, ela é bem jogada de lado nesse filme ali, eu já vou falar mais sobre isso, né? Mas a Chris vai procurar por ela, só que acaba encontrando ela já morta. E a Riley vai procurar um celular para conseguir ligar para a polícia, só que nesse momento o Nate volta, dizendo que ele tava com dores de cabeça, enxaquecas, que ele agiu de uma forma que ele nunca pensou que agiria, que ele não era daquele jeito. Porém a Riley não tá um pouco se lixando pra isso, ela fala, Nate, tem um assassino na casa, ele machucou a Marty, a gente tem que ligar pra polícia, a gente tem que fugir, a gente tem que fazer alguma coisa, mano, pega o carro ali, vambora, vamos vazar. E aí o Nate fala, não, vocês vão embora e eu vou ficar ali e proteger minha namorada como um super machão que eu sou. Só que aí ele toma uma flechada no rosto e morre, né? É assim que acontece mesmo, né? A Riley então e o mascarado saem na mão e ela consegue matar ele utilizando a chave do Nate. Ela dá uma chavada aqui no pescoço dele, né? As amigas dela chegam ali, ela fala sobre o Nate, elas ficam bem tristes. Porém, elas descobrem que não é apenas um assassino, são mais de um, então elas resolvem fugir novamente. Só que a Marty, como ela tá bem machucada, ela resolve ficar para trás para ajudar as suas amigas a fugirem. Ela acaba tomando um golpe ali na barriga, né, e cai debilitada, mas nós vemos que ela consegue alcançar o celular e nesse momento nós vemos o telefone da polícia do campo sendo chamada ali, uma ocorrência, e aí o policial sai maquinado, sai maluco lá atrás do assassino. Segurança. Emergência na Universidade Hawthorne. O quê? Estrada Elm 1974. Estou a caminho. Porém, quando ele chega na fraternidade, ele abre a porta, nós vemos que é uma outra fraternidade, o que indica que isso está acontecendo em todo o campus. E ele também morre ali porque ele é bocó, né? Eu já pontuei isso aqui antes. Polícia, segurança em filme de terror é tudo burro. De volta na fraternidade das garotas, nós vemos a Riley e a Chris saindo na mão com um monte de bandidão, um monte de assassino ali, até que por fim elas conseguem pegar a chave do Nate e fugir. Só que tem um detalhe importante aí. A Riley, ela quer voltar e destruir o busto do fundador, porque na opinião dela, na visão dela ali, pelo que ela acredita, quando destruir o busto do fundador, aquilo tudo vai parar. Porém, a Chris, ela tá com muito medo, o que é natural mesmo ali, ela viu um monte de gente sendo morta na frente dela, e ela só quer ir até a polícia, avisar a polícia pra polícia tomar providências. Só que a Riley diz que a polícia não acreditou nela quando ela foi estuprada. Ela não vai acreditar agora que elas falarem que tem um monte de adolescente querendo matar elas, tá ligado? Eles não acreditaram em mim quando eu contei o que o Brian fez comigo. O que te faz pensar que eles vão acreditar na gente agora? Então a Riley desce do carro e deixa a Chris sozinha. Ela volta caminhando ali pra fraternidade daqueles escrotões e no caminho ela encontra o Landon, que diz que quer ajudar ela. Fala, pô, eu não sei o que tá acontecendo, mas eu quero ajudar vocês aí. Então ela leva ele como uma espécie de decoy, né? Ele fica distraindo aqueles escrotos enquanto a Riley chega para pegar o busto do fundador e destruir. Porém, enquanto ele distraía os bandidões, ele acaba sendo pego naquele feitiço. E a garota que chegou perto do busto resolve deixar de fazer isso, deixar de quebrar o busto para ir ajudar a Helena, que estava gritando. Porém, ela não deveria ter feito isso, porque a Helena se prova como uma escrota, ela se prova como uma mulher que está ao lado daqueles machos escrotos. Excelente, querida.
Então é nesse momento quando a Riley acorda, né, depois dela ter sido nocauteada por um daqueles membros, em que o professor machista, misógino, escrotão, filho da puta lá, resolve contar a história do filme todo. Ele se auto-explica, né? O fundador, ele mexia com magia das trevas, então um pouco antes de morrer, ele colocou uma gosma dentro da estátua dele. Essa estátua aqui tava ali na frente do campus, ela nunca deu sinais de ter magia das trevas, só que após ela ir para a fraternidade dos fundadores ali, do fundador, os membros começaram a investigar ali e realmente acharam essa parte aí, né, essa gosma. E eles viram que colocando a gosma na testa ali, eles conseguem criar uma espécie de zumbis. Homens ali, machos escrotos ali, que tem a atitude alfa deles ali, vamos dizer assim, afloradas, né? Por isso que quando o Nate tava dando uma de macho escroto, ele tava sentindo muita dor de cabeça, ele tava bebendo cerveja, que é a parte do fundador, despertando o que eles chamam de alfa, né? Despertando a macheza deles ali. Também acontece isso com o Landon quando eles vão colocar ele naquele feitiço, né? Então, o fundador ali, uma espécie de ser mitológico, ele coloca, ele desperta a macheza dos homens ali. Isso aí é meu pá, mas beleza, funciona, né? Não sei se funciona tanto, mas é isso. Bom, e pra esses membros aí, esses zumbis, né, esse exército matar as mulheres, eles precisam pegar objetos delas e colocarem em cima de um altar ali. Por isso que tava sumindo vários objetos de todas as garotas do campus ali. Tava sumindo o da moça, da Fran ali, sumiu o coletor menstrual, ela pediu um emprestado pra Riley ali no começo do filme. Eu passei direto por isso porque, será maldade, isso não faz... Mas enfim, eu vou falar mais quando eu falar sobre o que eu achei do filme, porque tem umas coisas interessantes no filme, só que muito mal exploradas. E aí você fica, que droga, tinha potencial, mas enfim, né? Bom, como eu já pontuei, o professor, ele é o líder daquela seita, né? E eles pedem, né? O Brian pede que a Riley se ajoelhe. E ela fala, não vou me ajoelhar pra você não, seu merda, lixão, escroto do caralho. E aí ele mata a Helena ali, ele manda um zumbi matar a Helena pra demonstrar a força dele, o que pra mim não faz sentido, era mais fácil só mandar matar a Riley e beleza, né? Porém, a Chris, ela tinha passado ali numa fraternidade em que tinha várias garotas matando um daqueles assassinos, então ela volta para ajudar a Riley com um monte de outras garotas. Elas se juntam então finalmente e começam a descer o sabugo daqueles machos escrotos, que faz com que a Riley consiga chegar perto do busto do fundador e quebrar ele. Neste momento então o Landon sai daquele transe dele, ele volta para ajudar as garotas e também a Chris consegue tacar fogo no professor. Nossa, essa cena é muito boa! Muito boa não no sentido de ser bem feita, mas muito boa no sentido de você se sentir revitalizada. Ela taca fogo nesse professor do caralho aí, esse professor. Não, aquela frase dele lá de nós fizemos muitos sacrifícios para manter nossas tradições. Ai, que cringe. Bom, então todo aquele lugar começa a pegar fogo, só que as garotas e o Landon, que voltou para o lado bom da força, conseguem fugir. Então todo mundo que ficou lá dentro morreu queimado, dando assim fim a este filme. Natal Sangrento é um filme que falha em muitos aspectos. Eu acho muito legal trazer uma versão nova desse filme clássico, trazer um olhar feminino para essa trama, porém toda a discussão, todo o tema que esse olhar feminino consegue trazer não é tão bem explorado assim na trama. Aqui temos diversos temas importantes e também bem sérios, o que poderia ser muito bom se bem realizado, mas não temos isso. Nós temos um filme que muitas vezes é muito corrido, joga muita coisa na narrativa ali e no final dele ele tem que se auto-explicar para conseguir fazer sentido, porque se ele não se auto-explicasse ele não conseguiria ser coeso. Então isso é bem ruim na minha visão. Lógico que eu, como um homem, falar sobre como uma garota sofreu abuso sexual não tem um peso tão grande assim, pois esse tema de fato é cruel. O filme ele consegue transparecer isso em alguns momentos, como por exemplo na cena em que a Riley conversa com a Chris sobre como a polícia não acreditou nela quando ela foi contar para eles que ela tinha sido abusada pelo Brian. Só que durante toda a trama ela não consegue amarrar esse tema que é tão importante com o resto do filme, o que fica sendo uma coisa que parece que é isolado, uma coisa que parece que é desconexa uma coisa da outra, quando elas deveriam ser amarradas. A
história por si só é uma história ali que teria um peso dramático bem grande, porque é uma mulher que sofreu um abuso sexual, e aí os membros dessa fraternidade ali que estão acobertando o abusador dela, criou exército para matar mulheres que saíram da linha, né, que fizeram coisas que eles não gostariam, sei lá, garotas que usaram cropped, tá ligado? E aí eles foram atrás delas. Esse tema é um tema muito da hora, é um tema muito importante ali, ele é um tema forte, só que ela não consegue fazer isso de uma forma tão boa. Pelo menos não na minha visão, o que faz com que o filme seja muito corrido em alguns aspectos. E é muito sobre isso, porque ele é um filme que tem um tema muito pesado, então você deveria fazer um filme pesado, um filme denso. Só que escolhem fazer um filme para maiores de 14 anos, e isso não é nem culpa da diretora, pode ser que o estúdio tenha pedido para fazer um filme para maiores de 14 anos, e não maiores de 18 anos. Então, no final das contas, apenas o tema é pesado, e isso contrasta bastante com o resto de alguns aspectos. Dito tudo isso, vamos agora para o meu veredito. Enquanto Perigo Próximo era um filme que eu pensava que era muito melhor, Natal Sangrento era um filme que eu esperava que fosse melhor. Então eu vou ficar com um filme que melhor se realiza na sua proposta. Então eu ficarei com, ó, rufam os tambores aí, ó, bum, 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 bum. Perigo Próximo, que se sagra o grande campeão desse duelo de terror natalino. Não por ser um filme muito bom, mas por cumprir em sua proposta algo melhor do que Natal Sangrento. Enfim, quero saber a sua opinião. Então deixe aí nos comentários qual dos dois você prefere. Comentem também outros duelos que vocês querem ver por aqui que eu posso trazer sim. Comente o tema e também comente aí 2 filmes se vocês quiserem, ou só comente o tema aí e eu vou atrás dos filmes, né? Se inscrevam no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo maravilhoso, deixem um like se gostaram do conteúdo para eu trazer muito mais para vocês. Vejam os outros vídeos do canal e verifiquem a descrição desse vídeo. É isso, muito obrigado e até um próximo vídeo. Valeu!